Já fazia desde 54 por ali, é, porque as terras do sudoeste do Paraná, 6 municípios Uhum. que abranjava Realeza, Santa Isabel do Oeste, Capanema, Nova Prata, Salto do Lontra, dois vizinhos, 6 municípios, essas terras, o povo tinha como devoluta. Aham. Mas há anos atrás, o governo atual daquela época vendeu para uma companhia. Então, companhia Cítala. É, e a companhia, ela deixou esse povo entrar. Deixou quando estava tudo já colonizado. Aí ela veio para vender as terras, com o propósito de cortar e vender, mas a preço muito alto, certo? Então o povo não foram refugando. Aí quando não deu por bem, eles começaram com violência. Aí traziam caminhonetas de jagunço carregados, se espalhavam por esses municípios aí, é, querendo tirar na marra o povo. Aí tinha dia de eles matar um poceiro, dois. Dali 2, 3 dias os poceiros matavam um ou dois deles. E foi essa lenga-lenga. Até nessa data, que se não me falha a memória, é, porque pode alguém depois desse vídeo dizer assim, não, fulano está mentindo, porque não foi bem essa época. Então eu já falo assim, se não me falha a memória, né? Foi em janeiro, de 57 por ali. Aí gente da companhia, jagunço, como nós tratava, eles mataram uma família inteira na cidade de Dois Vizinhos, no Paraná, certo? Aí, naquele tempo só existia a Rádio Colmeia, é, em Francisco Beltrão. Aí, quando houve esse negócio em Dois Vizinhos, o locutor botou a boca no trombone. Ele falou que o povo desses municípios tinham que se levantar e dar um basta naquilo ali. Que esse negócio que aconteceu aí não pode mais continuar acontecendo. O povo tem que se levantar contra essa companhia e dar um basta. Aí já foi, naquele tempo não tinha telefone. Foi correria, o povo se organizando para as trincheiras, e quem ia por bem, quem não queria ir para as trincheiras ia por mal. Foi o meu caso, porque eu estava com a falecida minha velha, gestante da primeira filha, eu estava gestante de 7 meses, né? E eu morava no meio do matão lá. Eu tinha minha casinha lá, estava morando lá. Aí eles chegaram e, e falaram para mim, você vai chegar em 3. 3 até a pessoa para mim é meio desconhecido, né? Aí falavam, olha, você vai ter que ir vamos para as trincheiras, você vai ter que ocupar uma trincheira, porque nós vamos ter que dar um basta nesse troço que está acontecendo, e a briga agora vai ser contra o governo do estado, porque o governo dava apoio para a companhia. Apoio, num caso, era da companhia, né? Mas o governo estava dando força para a companhia nessa época, né? Aí depois que eles mataram essa família em Dois Vizinhos, o povo se levantaram. Foi aonde chegaram lá em casa e para me levar para as trincheiras. Aí eu falei que não, ver a situação da velha minha aí, como é que ela tá em gestante, tá nesse estado. Se eu sair, ela fica sozinha. É, não, me dispense, me deixa eu. Não, não, não. Aí começaram até a me ameaçar, né? Ameaçar, daí ela ficou com medo que fosse fazer alguma coisa para mim. Aí ela falou assim, não, vai, pode ir, eu vou dar um jeito, eu vou ver o que eu vou fazer, né? Ficou naquilo ali, aí saímos. Naqueles tempos, naqueles dias, muito jipinho curto, sabe? Aí me levaram. Dava 6 quilômetros até na cidade, no perímetro urbano.
A cidade estava, o município estava com poucas casas ainda. Aí chegamos na cidade, tinha uma praça em frente à igreja matriz. Quando eu cheguei lá, já tinha uns 400 pessoas lá. E todo mundo entrou em fila para receber arma, né? Entendeu? Tinha um cacique lá que foi trazido, veio da Argentina para dirigir a revolta, para ser o cacique da revolta, né? Junto com o povo. Aí então todo mundo em fila, aí eu recebi uma Winchester 44, marca Relâmpago, que não me esqueci mais, de manobrar por baixo, 11 balas no pente e uma no cano. Era só manobrar embaixo, a casca saltava para trás e foi lá outra. Me deram aquela e um 38 e uma caixa de bala 38 e uma caixa de bala 44. Né? É aquela caixada. Aí me levaram para as trincheiras. Aí era 9 trincheiras, né? E a ordem que nós tínhamos era a primeira trincheira, quando eles estavam entrando, né? A primeira trincheira não era para tirar, era para deixar eles entrar. E eu estava na segunda. Quer dizer, ia sobrar o começo para nós, né? Aí a primeira atirou. Não era para tirar, mas atirou. Atirou, era uma caminhoneta com 11 pessoas. Mataram tudo. Atiraram o motorista, a caminhoneta meio se atravessou no grotão lá, caiu, eles pularam em cima e mataram tudo. Tá. Sobrou nenhum. Aí sim, e os policiais, que o governo estava mandando para ajudar a companhia a desapropriar o povo, tirar na marra, já estavam 60 quilômetros para chegar no lugar do conflito, sabe? Onde estavam essas trincheiras. E os políticos estavam tudo para Curitiba, de vereador para cima estavam em Curitiba, negociando com o governo do estado, que na época era o Lupião, Moisés Lupião, negociando para não haver derramamento de sangue, né? Mas a revolta já durava 4 dias, né? O povo entrincheirado esperando, né? Aí aconteceu essa, no terceiro dia aconteceu essa da caminhoneta. Tá. Mas no terceiro, na segunda noite de trincheira, começando um pouco lá atrás, na segunda noite de trincheira, terceira noite, foi por ali, não me lembro, esse cacique, ele vinha dando um assobio, que quando ele desse aquele assobio, era para nós saber que era ele. Entendeu? Aí ele esteve na trincheira, levou um litro de cunhaque para deixar lá, para nós tomar, para criar coragem. Eu nem tomei, pois eu não sou de bebida de álcool. Quem estava na trincheira comigo encheu a cara, sabe? E aí, os políticos tudo para Curitiba. Aí o cacique esteve lá, quando levou esse negócio lá, eu pedi para ele, escuta aqui, você pode me deixar eu dar um pulo em casa, porque eu deixei assim, a minha casa ficou assim, a velha ficou sozinha, ela está gestante de 7 meses. Me dá um pulo lá para mim falar com ela e ver se mando ela ir para algum lugar lá que tem família. Aí ele falou assim para mim, pega as armas e vai. Mas amanhã às 7 horas eu quero ver você aqui na trincheira. E se você não fizer isso, nós sabemos bem onde você mora. Me ameaçando, né? Mas eu fui. Eu fui, quando eu saí do perímetro urbano, só tinha um mato dos dois lados. Você via aquele clarão da estrada, mas era só carroça e jipe que transitava ali, ia bem. Aí quando eu saí do perímetro urbano, já quase 2 horas da manhã, tinha uma encruzilhada que ia para a costa do Rio Iguaçu, onde tinha bastante poceiro e tinha gente da companhia já lá. Tinha alguns, quer dizer, ficavam por lá, daí saíam, voltavam. Aí quando eu saí e passei aquela encruzilhada, saiu 4 tiros de 38. Longe de mim, eu acho que dava 50 metros de dava. Aí eu me veio na cabeça assim, se eu responder, eles não sabem quantos tem aqui, eles vão dar uma maneirada para chegar, né? E se eu não responder, eles vão me pegar agora, né? Aí eu respondi. Eu puxei do 38 e dei 4 tiros pro lado deles
finquei o revólver na cinta e meti o pé. Pisando na ponta dos dedos, me fui. Cheguei em casa, a casa estava no cadeado, fechado. Aí voltei para trás, uns 500 metros, morava um casal de velho que tinha chegado ali há poucos dias, tirado um sítio ali e tal. Aí perguntei para a dona Verônica, que era a mulher, falei, dona Verônica, você não sabe notícia da Irma, minha mulher? Ela disse assim, seu Benjamin, eu tive 2 vezes lá hoje e eu não achei essa mulher, eu estou preocupado com ela, né? Aí eu voltei para trás de novo e na minha casa tinha um picadão só de a pé que ia reto na costa do Rio Iguaçu. E a minha mãe lá, minha mãe na época estava separada do meu pai e ela morava lá. Ela com um guri mais novo do nosso. Aí eu cheguei, ela estava lá. Minha mãe ficou sabendo que ela estava sozinha e foi buscar ela, né? Aí minha mãe fez um café logo ali reforçado. Eu voltei, quando foi 7 horas, eu estava na trincheira de novo, né? Que a caminhada, aquele trecho de a pé, estava na trincheira. Aí, na próxima noite, e daí ia completar 4 noites de trincheira, aí saiu o acordo em Curitiba, 2 horas da madrugada. Saiu o acordo em Curitiba, e naquele tempo era só rádio amador, entendeu? Não tinha telefone. Aí passaram um rádio amador para a delegacia de Capanema, dizendo que o acordo estava feito em Curitiba, os políticos da nossa cidade que foi que mandaram isso. A revolta está suspensa, é para o povo, cada um se dirigir para suas casas e ficar... Vamos aguardar o que vai dar. Que o governo se comprometeu de medir e legalizar para os poceiros a um preço bem razoável, né? Aí isso já era umas 2, 3 horas da manhã, né? Aí já saímos, aí fomos embora, e devolvi as armas e tal, e fui para casa, sabe? Então a revolta, na verdade chegou ao fim, né? Aí dali 2 anos, já a companhia veio, conforme era falado, mediu as terras, reconhecendo aquelas divisas aqui dentro de poceiro, né? Medindo as terras e entregando para os poceiros a um preço bem razoável, conforme combinado. Eu paguei, mas paguei o precinho lá embaixo, sabe? Aí acabou a revolta, aí aquilo se tornou uma região muito produtiva, porque a terra do Paraná, sudoeste, é terra boa, né? Aí ficou nisso aí.